Você venderia sua pureza para salvar sua família? Você aceitaria ser entregue como um objeto se fosse a única forma de salvar quem você ama? Ela era virgem, pura, frágil, mas foi vendida por dinheiro. Ele, um milionário recluso e virgem aos 40 anos, com um passado cheio de traumas. Na primeira noite, ela esperava ser usada. Mas o que ele fez parou seu coração e mudou seu destino. Prepare-se para uma história intensa, sensível e arrebatadora, onde duas almas marcadas descobrem o que é o amor de verdade. Mesmo que tudo tenha começado como uma venda fria e silenciosa. Curta, se você acredita que amor pode nascer nos lugares mais inesperados. Comente, você já se sentiu vendido a ou usado a por alguém? Compartilhe com alguém que precisa voltar a acreditar no amor. Inscreva-se e ative o sininho. Novas histórias emocionantes toda semana. O despertador tocou às 5 da manhã. Mas Isabela já estava acordada há horas. As contas empilhadas sobre a mesa da cozinha pareciam gritar sua desesperança. Conta de luz em atraso, remédios da mãe que custavam uma fortuna, material escolar do irmão que ela não conseguia comprar. Aos 19 anos, carregava o peso de uma família inteira nos ombros magros. Filha, você não dormiu de novo? A voz fraca da mãe ecoou do quarto ao lado. Câncer, estágio avançado. Os médicos falavam em tratamentos caros, em esperança que custava mais do que Isabela conseguia sonhar. Dormi sim, mãe. Só acordei cedo para trabalhar. Mentira. Isabela não dormia há semanas. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Estudava à noite numa escola pública deteriorada. E ainda assim, o dinheiro nunca bastava. Nunca. Pedro, seu irmão de apenas 8 anos, apareceu na cozinha com o uniforme escolar rasgado no joelho. Isa, os meninos da escola disseram que vou ter que parar de estudar, porque não pago as taxas. O coração de Isabela despedaçou mais um pouco. Como explicar para uma criança que ela estava falhando? Que por mais que se matasse de trabalhar, não conseguia dar a ele nem o básico? Não vai parar, não. Sua irmã vai dar um jeito. Ela acariciou o cabelo do menino, engolindo as lágrimas que insistiam em brotar. Pedro não podia ver sua força desmoronar. O dia arrastou como todos os outros. Isabela limpou a casa da família Mendonça pela manhã, ouvindo comentários sobre como ela estava mais magra, mais pálida. Menina, você precisa se cuidar melhor, disse Dona Carmen, mas não ofereceu um aumento no salário miserável que pagava. À tarde, foi para a casa do Silva, onde passou 4 horas de joelhos lavando o chão, limpando banheiros, organizando a bagunça de pessoas que gastavam em uma única refeição o que ela ganhava em um mês. O corpo doía, as mãos estavam em carne viva, mas ela continuava, sempre continuava. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou sua mãe desmaiada no chão da cozinha. Mãe! O grito rasgou sua garganta. Pedro chorava desesperadamente, while Isabela tentava reanimar a mulher, que era seu universo inteiro. Chama a ambulância, Pedro, rápido! No hospital, o médico foi direto ao ponto com a crueldade típica de quem já disse aquelas palavras milhares de vezes. Ela precisa começar o tratamento imediatamente. Sem ele, tem no máximo 2 meses. Quanto custa? Isabela perguntou, já sabendo que não queria ouvir a resposta. 50 mil reais. À vista. O mundo desabou. 50 mil reais. Isabela ganhava 1.200 por mês quando conseguia trabalhar todos os dias. Nem em 10 anos ela juntaria essa quantia. Voltaram para casa em silêncio, Pedro segurando a mão da mãe, Isabela carregando o peso de uma sentença de morte. Ela passou a noite inteira acordada, olhando o teto rachado do quarto, tentando encontrar uma solução que não existia. Na manhã seguinte, quando estava saindo para mais um dia de trabalho escravo, 3 batidas firmes na porta a fizeram parar.
Um homem elegante estava do lado de fora. Terno impecável, sapatos caros, relógio que provavelmente custava mais que a casa inteira onde ela morava. Seus olhos eram frios, calculistas, mas havia algo neles que fez Isabela recuar instintivamente. Isabela Santos! Sua voz era educada, mas havia uma frieza que gelou o sangue dela. Sou eu. O senhor deseja alguma coisa? Ele sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar sua presa. Posso entrar? Tenho uma proposta que pode interessar a sua família. Isabela hesitou. Tudo naquele homem gritava perigo, mas a necessidade era maior que o medo. Ela o conduziu até a pequena sala onde sua mãe estava deitada no sofá velho, claramente debilitada. Meu nome é Augusto Ferreira. Trabalho para um homem muito rico, muito poderoso. Ele soube da situação de vocês através de contatos. O homem olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Meu patrão tem uma proposta. Que tipo de proposta? A mãe de Isabela tentou se sentar, mas a fraqueza a impediu. Augusto abriu uma pasta de couro e retirou um envelope grosso. R$1 milhão em troca de uma noite com sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Uma noite? A voz de Isabela saiu como um sussurro estrangulado. Uma noite. Ela vai para a residência do meu patrão, passa a noite com ele e pela manhã volta para casa. Simples assim. E sua família nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Isso é... Isabela não conseguia formar as palavras. Prostituição. Ele estava oferecendo R$1 milhão para comprá-la, como se ela fosse um objeto. Isso é a solução para todos os seus problemas, Augusto completou com tranquilidade perturbadora. Sua mãe pode fazer o tratamento. Seu irmão pode estudar na melhor escola particular da cidade. Vocês podem sair desta situação. A mãe de Isabela começou a chorar. Não, minha filha não está à venda. Com todo respeito, senhora, sua filha é maior de idade. A decisão é dela. Augusto se voltou para Isabela. Pense bem, uma noite, apenas uma noite, e sua família estará livre de toda essa miséria para sempre. Isabela olhou para a mãe, que estava morrendo por falta de dinheiro. Olhou para o irmão, que voltaria da escola em algumas horas e encontraria o mesmo cenário de sempre. Pobreza, desespero, falta de futuro. Ele é violento? Ela mal conseguiu fazer a pergunta. Meu patrão é um cavalheiro, não machucará você. Apenas precisa de companhia feminina por uma noite. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, mas ela já sabia qual seria sua resposta. Não havia escolha. Nunca houve escolha. Eu aceito. O grito agonizante de sua mãe ecoou pela casa pequena, mas Isabela manteve-se firme. Uma noite de sua vida pela eternidade da família. Era um preço que ela estava disposta a pagar. Excelente! Augusto colocou o envelope sobre a mesa. O carro passará para buscá-la às 7 da noite. Vista algo bonito. Depois que ele saiu, Isabela abraçou a mãe, que soluçava inconsolavelmente. Perdoa-me, mãe, mas é a única forma. Às 7 em ponto, um carro preto parou em frente à casa. Isabela beijou a testa da mãe, abraçou Pedro, que chorava, sem entender completamente o que estava acontecendo, e caminhou em direção ao veículo. O motorista abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. Enquanto o carro se afastava, Isabela olhou pela janela e viu sua vida inteira ficando para trás. Não sabia o que a esperava naquela noite, mas sabia que nada seria como antes. O que a aguardava na mansão do homem misterioso mudaria não apenas uma noite, mas todo o curso de sua existência. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade, enquanto Isabela tentava controlar os tremores que tomavam conta de seu corpo.
Suas mãos suavam, o coração batia num ritmo desesperado, e a cada quarteirão que passavam, a realidade do que estava prestes a acontecer se tornava mais assustadora. O motorista não disse uma única palavra durante todo o percurso. Isabela tentou algumas vezes puxar conversa, perguntar sobre o homem para quem estava sendo levada, mas recebeu apenas olhares pelo retrovisor e silêncio absoluto. Era como se ela fosse apenas uma carga sendo transportada, não uma pessoa com medos e angústias. Depois de 40 minutos, que pareceram uma eternidade, o veículo começou a subir uma estrada sinuosa cercada por muros altos. Isabela colou o rosto na janela e viu jardins impecáveis, fontes de mármore, uma riqueza que jamais havia imaginado existir na vida real. Cada detalhe gritava poder, dinheiro, um mundo completamente diferente do seu. O portão principal era imponente, todo trabalhado em ferro forjado com detalhes dourados. 2 câmeras de segurança acompanharam a passagem do carro e Isabela sentiu um arrepio. Não havia volta. Ela estava entrando numa fortaleza da qual talvez não saísse a mesma pessoa. A mansão que surgiu à sua frente tirou-lhe o fôlego. 3 andares de arquitetura imponente, colunas de mármore, janelas enormes que refletiam as luzes dos jardins. Era como um palácio saído de um conto de fadas. Mas Isabela sabia que não estava ali para viver um sonho. Estava ali para ser consumida. O carro parou na entrada principal, onde 2 homens de terno aguardavam. Um deles abriu a porta para ela com uma reverência exagerada que a fez sentir-se ainda mais deslocada. Senhora Isabela, bem-vinda. Por favor, acompanhe-me. A voz era educada, mas fria. Isabela desceu do carro com as pernas trêmulas, ajeitou o vestido simples que havia escolhido, o único que possuía que poderia ser considerado bonito, e seguiu o homem por uma escadaria de mármore que parecia não ter fim. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, pinturas caríssimas adornavam as paredes e o chão de mármore refletia cada passo que ela dava. O som de seus sapatos baratos ecoava pelo hall imenso, lembrando-a constantemente de que ela não pertencia àquele lugar. O Sr. Caio a aguarda na biblioteca, informou o homem, conduzindo-a por um corredor interminável. Ele pediu para que a senhora se sentisse à vontade e não tivesse pressa. Não tivesse pressa. Como se fosse possível sentir-se à vontade, sabendo o que estava prestes a acontecer. Isabela engoliu em seco e continuou caminhando, cada passo a levando mais perto de seu destino. A biblioteca era um ambiente de tirar o fôlego. Estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros, poltronas de couro que pareciam abraçar quem se sentasse nelas, uma lareira acesa que criava uma atmosfera acolhedora. E no meio de tudo isso, de costas para ela, estava um homem. Ele era alto, ombros largos marcados por um suéter de cachemire cinza, cabelos escuros com alguns fios prateados nas têmporas, postura ereta de quem estava acostumado a comandar. Quando se virou, Isabela prendeu a respiração. Caio era devastadoramente bonito. Não bonito no sentido comum, mas bonito de uma forma que cortava a alma. Olhos verdes intensos que pareciam enxergar através dela, rosto esculpido com precisão. Uma beleza masculina que intimidava e atraía ao mesmo tempo. Mas havia algo naqueles olhos. Uma tristeza profunda. Uma solidão que ela reconheceu porque carregava a mesma ferida. Isabela. Ele disse seu nome como se fosse uma palavra sagrada, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Obrigado por ter vindo. A formalidade da situação a deixou ainda mais nervosa. Ela esperava grosseria, pressa, um homem que a tratasse como o objeto que havia comprado. Mas Caio permanecia a uma distância respeitosa, as mãos entrelaçadas nas costas, como se não soubesse muito bem o que fazer. Eu não sabia que era para agradecer, ela murmurou, a voz quase inaudível. Um sorriso triste cruzou o rosto dele.
Sente-se, por favor. Você deve estar nervosa. Isabela escolheu uma poltrona próxima à lareira, mas não conseguiu relaxar. Manteve-se na ponta do assento, pronta para levantar e fazer o que quer que fosse esperado dela. Caio sentou-se na poltrona ao lado, mas manteve uma distância que ela achou estranha. Você jantou? A pergunta a pegou desprevenida. Não, eu não tenho fome. Mentira. Ela não comia uma refeição decente há dias, mas o nervosismo havia fechado completamente seu estômago. Mandei preparar algo especial. Espero que goste de salmão. Isabela piscou confusa. Salmão? Eles iriam jantar juntos. Ela havia imaginado que seria levada diretamente para um quarto, que tudo aconteceria rapidamente, mecanicamente. A gentileza dele a estava deixando mais assustada do que qualquer grosseria faria. Senhor Caio, eu sei por que estou aqui. Não precisa... Ela não conseguiu terminar a frase, as palavras morrendo em sua garganta. Ele inclinou-se para a frente e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram diretamente. O que ela viu ali a chocou. Não havia luxúria, não havia posse. Havia dor, uma dor tão profunda quanto a dela. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, incapaz de falar. Você já se sentiu completamente sozinha, mesmo estando cercada de pessoas? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Era sua vida inteira resumida em uma frase. Cercada de responsabilidades, de pessoas que dependiam dela, mas profundamente, desesperadamente sozinha. Todos os dias, ela sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Caio fechou os olhos por um momento, como se a resposta dela o machucasse fisicamente. Eu também, ele admitiu. Por 40 anos eu também. O silêncio que se seguiu foi diferente do desconforto anterior. Era um silêncio de reconhecimento, de duas almas feridas que se identificavam numa dor comum. O jantar está servido, anunciou uma voz feminina na porta. Uma mulher elegante de meia idade, provavelmente a governanta, aguardava com um sorriso discreto. Vamos. Caio se levantou e estendeu o braço para ela, um gesto cavalheiresco que a deixou ainda mais confusa. A sala de jantar era tão impressionante quanto o resto da casa. Uma mesa enorme, que poderia acomodar 20 pessoas, mas apenas 2 lugares estavam postos, um de frente para o outro. Caio puxou a cadeira para ela antes de se sentar, outro gesto que contrariava todas as suas expectativas. O jantar foi servido por empregados silenciosos, que apareciam e desapareciam como sombras. Salmão grelhado com molho de alcaparras, risotom de cogumelos, aspargos frescos. Isabela nunca havia visto comida tão sofisticada quanto mais provado. Conte-me sobre você, Caio pediu enquanto cortava o peixe com movimentos precisos. A pergunta a surpreendeu novamente. Não há muito para contar. Trabalho, estudo, cuido da família. Estuda o quê? Pedagogia. À noite. Ela hesitou. Quero ser professora. Pela primeira vez, um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Professora, que bela profissão. O senhor trabalha com o quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Talvez não fosse apropriado perguntar, considerando as circunstâncias. Heranças. Administro empresas que herdei, invisto em outras. Nada muito empolgante. Ele tomou um gole de vinho. Nada que salve vidas ou mude o mundo, como ser professora. Havia uma sinceridade em sua voz que a desarmou completamente. Este não era o homem cruel que ela havia imaginado. Era alguém perdido, assim como ela. Por que você... Ela parou, percebendo que estava prestes a fazer uma pergunta muito íntima. Por que eu paguei por sua companhia? Ele completou sem constrangimento. Porque solidão não se cura com dinheiro, mas às vezes você precisa de alguém que entenda que estar aqui não é uma escolha real.
As palavras dele a atingiram como uma revelação. Ele sabia que ela estava ali por desespero, não por desejo. E de alguma forma, isso o tornava tão vulnerável quanto ela. Terminaram o jantar em silêncio contemplativo. Quando os pratos foram retirados, Caio se levantou e caminhou até a janela que dava para os jardins iluminados. Isabela, eu preciso que você saiba de algo. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu nunca... Ele parou, passando a mão pelos cabelos num gesto que revelava sua própria ansiedade. Nunca o quê? Ela perguntou gentilmente. Ele se virou para ela e o que ela viu em seus olhos a deixou sem ar. Vulnerabilidade pura, medo, uma confissão que estava prestes a mudar tudo. Eu nunca estive com uma mulher, Isabela. Nunca toquei em ninguém. Aos 40 anos, eu sou... Ele engoliu em seco. Eu sou virgem. O mundo parou. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um milionário poderoso, dono de uma beleza impressionante, confessando sua própria pureza com a mesma vulnerabilidade que ela sentia. Mas então, por que eu estou aqui? A pergunta saiu num fio de voz. Caio se aproximou dela, mas manteve a distância respeitosa que havia preservado a noite toda. Porque eu queria saber como é ter alguém que não fugisse, alguém que ficasse, mesmo que fosse apenas por uma noite, mesmo que fosse comprado. A dor em sua voz era tão intensa que Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Duas almas quebradas, duas solidões profundas, se encontrando na circunstância mais improvável possível. Você não precisa fazer nada que não queira, ele continuou. O dinheiro já foi entregue à sua família. Você está livre para ir embora a qualquer momento. Mas Isabela não conseguia se mover. Não conseguia processar a reviravolta completa que a noite havia tomado. Ela havia vindo preparada para ser usada e, em vez disso, havia encontrado alguém tão perdido quanto ela. E se eu ficar? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. O que você quer de mim? Caio fechou os olhos, como se a pergunta fosse dolorosa demais para ser ouvida. Apenas sua presença, alguém para quebrar o silêncio, alguém que entenda o que é carregar um peso impossível. E naquele momento, Isabela soube que sua vida havia mudado para sempre. Não da forma que esperava, mas de uma maneira muito mais profunda e assustadora. Ela havia encontrado alguém que enxergava sua alma, e isso era mais íntimo do que qualquer toque físico poderia ser. A confissão de Caio ecoava pelo silêncio da sala de jantar como um trovão que mudara o clima para sempre. Isabela sentia o coração disparar, não de medo, mas de algo muito mais complexo. Uma compaixão que não esperava sentir. Uma conexão que ia além de qualquer transação comercial. Virgem! Ela repetiu a palavra como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Como um homem daquele porte, com aquela beleza devastadora e todo aquele poder, poderia ter chegado aos 40 anos sem jamais ter tocado uma mulher? Caio percebeu a confusão em seus olhos e caminhou até a lareira, apoiando as mãos na cornija de mármore. As chamas projetavam sombras dançantes em seu perfil, criando um jogo de luz que o fazia parecer ainda mais misterioso. Eu sei o que você está pensando, ele disse sem se virar. Como é possível? Um homem com todos os recursos do mundo, incapaz de conseguir o que qualquer adolescente consegue facilmente. Isabela se levantou da cadeira, sentindo uma necessidade inexplicável de se aproximar dele. Havia algo na postura de Caio que gritava solidão, os ombros ligeiramente curvados, as mãos tensas, a respiração controlada demais. Não é sobre conseguir, é? Ela perguntou gentilmente. É sobre algo mais profundo. Ele se virou então, e o que ela viu em seus olhos a fez segurar a respiração. Dor.
Uma dor tão antiga e enraizada que parecia fazer parte de sua própria estrutura. Você é muito perspicaz para ter apenas 19 anos, ele murmurou. Sim, é sobre algo muito mais profundo. É sobre terror. A palavra saiu como uma confissão arrancada à força, e Isabela sentiu sua própria dor ecoar na dele. Terror. Ela conhecia essa sensação. Vivia com ela todos os dias. Terror de não conseguir salvar a mãe, de falhar com o irmão, de nunca ser suficiente. Terror de quê? Ela sussurrou. Caio fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma ferida que mantinha fechada há décadas. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Câncer como a sua. A coincidência os atingiu como um raio. Meu pai era um homem poderoso, mas também um homem quebrado. Ele culpava as mulheres pela morte dela, dizia que elas eram todas traidoras, que abandonavam você quando mais precisava delas. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A história de Caio começava a se desenhar como um mosaico de abandono e dor. Ele me criou com essa crença, Caio continuou, a voz cada vez mais baixa. Dizia que mulheres eram perigosas, que amor era fraqueza, que eu deveria me manter distante ou seria destruído como ele foi. E depois, ele parou passando a mão pelo rosto num gesto de cansaço infinito. Depois o quê? Isabela encorajou, sua própria voz embargada de emoção. Quando eu tinha 16 anos, me apaixonei por uma garota da escola, Carolina. Ela era tudo que eu sonhava. Doce, inteligente, corajosa o suficiente para desafiar as barreiras que meu pai havia construído ao meu redor. Seu sorriso era amargo, cheio de nostalgia dolorosa. Passamos meses namorando em segredo. Eu achava que havia provado que meu pai estava errado, que o amor era possível. Isabela já podia sentir onde a história estava indo, e seu coração se partiu antecipadamente por ele. No dia em que completei 18 anos e recebi minha primeira herança, Carolina desapareceu. Deixou uma carta dizendo que sempre soube quem eu era, que havia se aproximado por interesse, que conseguira o que queria, acesso ao dinheiro da família, através de contatos que fizera por minha causa. A dor na voz de Caio era tão intensa que Isabela sentiu como se levasse um soco no estômago. Ela entendeu instantaneamente. Aquela traição não havia apenas quebrado seu coração, havia confirmado todos os medos que seu pai havia plantado em sua mente. Ela nunca me amou. Ele continuou, agora olhando diretamente para Isabela. Era tudo mentira. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento que eu achava genuíno. Tudo calculado, tudo falso. Caio. Ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Depois disso vieram outras, muitas outras, todas interessadas no que eu podia oferecer, nunca em quem eu realmente era. Mulheres que fingiam amor, que mentiam com facilidade assustadora, que desapareciam quando percebiam que eu não era o idiota fácil que esperavam. Isabela sentiu uma raiva inexplicável crescer em seu peito. Raiva dessas mulheres que haviam machucado alguém que já estava ferido, que haviam usado a vulnerabilidade dele como arma. Então eu parei de tentar, Caio admitiu. Criei barreiras intransponíveis. Nunca mais permiti que alguém se aproximasse o suficiente para me machucar. E a cada ano que passava, ficava mais difícil imaginar que alguém poderia me querer pelo que sou, não pelo que possuo. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. Isabela entendeu perfeitamente. Eles eram duas pessoas que haviam aprendido que o mundo era cruel, que amor era luxo para quem tinha escolhas. Mas então por que eu? Ela perguntou. Por que agora? Caio se aproximou dela, e pela primeira vez desde que chegara, Isabela não sentiu medo. Havia algo em seus olhos que era pura honestidade, vulnerabilidade sem máscaras. Porque você está aqui pelas mesmas razões que eu me mantive longe de todos. Necessidade,
Sobrevivência. Não há falsidade nisso, não há mentiras bonitas. Ele parou a poucos passos dela. Você não está fingindo me amar por dinheiro. Você está aqui porque precisava salvar sua família. É honesto, dolorosamente honesto. Isabela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela nunca havia pensado em sua situação dessa forma, como algo honesto em vez de degradante. E eu pensei, ele continuou, a voz cada vez mais íntima, que talvez, por uma noite, eu pudesse ter a companhia de alguém real, alguém que não mentiria sobre seus motivos, que não fingiria sentimentos que não existem, alguém que entendesse o que é fazer escolhas impossíveis. Você tem medo de mim? Ela percebeu de repente, a revelação a surpreendendo. Caio riu, mas não havia humor na risada. Apavorado. Você é a primeira mulher que permito entrar nesta casa em 5 anos. A primeira pessoa com quem janto em não sei nem quanto tempo. Por que tem medo? Porque mesmo sabendo que você está aqui por obrigação, mesmo sabendo que não há fingimento entre nós. Ele hesitou, vulnerável demais para continuar. Porque eu sinto algo quando olho para você. Algo que jurei nunca mais sentir. O coração de Isabela praticamente parou. Havia uma intensidade nos olhos de Caio que a fez tremer, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. O que você sente? A pergunta saiu como um sussurro. Esperança, ele admitiu, a palavra soando como uma confissão de crime. Esperança de que talvez eu não seja destinado a morrer sozinho. Isabela não conseguiu mais se conter. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto e antes que pudesse pensar no que estava fazendo, deu um passo em direção a ele. Caio, você não é o que elas fizeram você acreditar que é. Você não é apenas dinheiro ou poder. Você é... Ela procurou as palavras certas. Você é a primeira pessoa que me olha como se eu fosse mais do que meus problemas. Eles estavam próximos agora. Próximos o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas cicatrizes em suas mãos, os fios prateados em seus cabelos, os sinais de uma vida vivida em solidão autoimposta. Isabela, ele sussurrou seu nome como uma oração. Eu não sei como fazer isso. Não sei como estar perto de alguém sem construir muros. Nem eu, ela admitiu. Nunca tive tempo para aprender. Sempre foi só sobrevivência. Então somos 2 desastres tentando fingir que sabem o que estão fazendo, ele disse. E pela primeira vez, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Exatamente, ela riu através das lágrimas. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. A governanta entrou discretamente. Senhor Caio, o quarto de hóspedes está preparado, caso a senhorita prefira. Não, Isabela interrompeu, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. Não quero ficar sozinha esta noite. Caio olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. Você tem certeza? Eu não espero nada. Eu sei, ela disse gentilmente. É justamente por isso, porque você não espera nada que eu quero ficar. A governanta se retirou discretamente, deixando-os sozinhos novamente. Caio estendeu a mão para ela, um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado. Então, vamos tentar, ele disse. 2 desastres tentando descobrir o que é não estar sozinho. Isabela pegou sua mão e o toque foi elétrico. Não de paixão, mas de conexão. De 2 pessoas encontrando em meio à escuridão uma luz que não esperavam ver. Enquanto ele a conduzia pelas escadarias em direção ao quarto, Isabela soube que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Não apenas para aquela noite, mas para o resto de sua vida. O que a aguardava no quarto de Caio seria ainda mais transformador do que qualquer coisa que havia imaginado. O quarto de Caio era um santuário de masculinidade refinada.
Tons de azul marinho e cinza dominavam o ambiente, uma cama king size que parecia poder abrigar uma família inteira. Janelas do chão ao teto que revelavam a cidade iluminada lá embaixo. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia gritar a solidão de quem dormia ali todas as noites. Caio fechou a porta atrás deles com um cuidado quase reverente, como se estivesse selando um momento sagrado. Suas mãos tremiam ligeiramente, um detalhe que não passou despercebido por Isabela. Um homem poderoso, acostumado a controlar impérios, completamente desarmado pela simples presença dela. Ele começou, mas a voz falhou. Passou a mão pelos cabelos num gesto que ela já estava começando a reconhecer como seu sinal de nervosismo. Eu não sei o que fazer agora. A confissão era tão crua, tão desprovida das máscaras que pessoas poderosas costumam usar, que Isabela sentiu seu coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Aqui estava um homem que comandava milhões, mas não sabia como simplesmente estar com outra pessoa. Nem eu, ela admitiu, seus próprios nervos transparecendo na voz. Mas talvez possamos descobrir juntos. Caio a olhou, como se ela tivesse acabado de oferecer a ele o mais precioso dos presentes. Caminhou até a janela, contemplando as luzes da cidade por um momento que pareceu durar uma eternidade. Sabe o que mais me assusta? Ele perguntou, ainda de costas para ela. Não é a intimidade física, é a emocional. É descobrir que depois de tantos anos construindo muros, eu posso ter esquecido como ser humano. Isabela se aproximou devagar, cada passo calculado para não assustá-lo. Quando chegou ao lado dele na janela, pôde ver seu reflexo no vidro. Dois perfis solitários se encontrando num momento improvável. Você acha que eu sei como ser humana? Ela perguntou gentilmente. Faz anos que sou apenas uma máquina de sobrevivência. Trabalho, estudo, cuido de todo mundo, mas nunca parei para sentir realmente. Eles ficaram ali, lado a lado, compartilhando o silêncio de duas pessoas que reconheciam na outra sua própria ferida. A cidade pulsava lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, mas naquele quarto parecia existir apenas eles dois. Posso tocar sua mão? A pergunta de Caio saiu como um sussurro vulnerável, e Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos pela delicadeza do pedido. Em resposta, ela estendeu a mão na direção dele. Quando os dedos se encontraram, foi como se uma corrente elétrica percorresse ambos. Não era apenas atração física, era reconhecimento. Duas almas perdidas finalmente encontrando um porto seguro. Você tem mãos de trabalhadora, ele observou, traçando com o polegar as calosidades que ela sempre tentava esconder. Mãos que lutaram, que se sacrificaram. São as mãos mais bonitas que já vi. Isabela nunca havia pensado em suas mãos como bonitas. Sempre as considerou evidência de sua condição, marcas de uma vida dura. Mas na forma como Caio as tocava, com reverência, como se fossem algo precioso, ela começou a vê-las através dos olhos dele. E você tem mãos que nunca precisaram lutar, ela respondeu, entrelaçando os dedos com os dele. Mas ainda assim estão machucadas. Cicatrizes que não são visíveis. Caio fechou os olhos, absorvendo as palavras dela. Como você consegue me ver tão claramente? Porque reconheço minha própria dor na sua. Eles se viraram um para o outro, ainda de mãos dadas, e pela primeira vez desde que se conheceram, realmente se olharam. Não como estranhos numa transação comercial, não como duas pessoas tentando decifrar as intenções uma da outra, mas como duas pessoas que finalmente encontraram alguém que entendia. Isabela, Caio sussurrou, libertando uma das mãos para tocar gentilmente seu rosto. Posso te beijar?
A pergunta veio carregada de tanto respeito, tanta vulnerabilidade, que ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Não era a pergunta de um homem que achava ter direito sobre ela por tê-la comprado. Era o pedido de alguém que genuinamente se importava com seu consentimento, com seus sentimentos. Sim, ela sussurrou de volta, e a palavra saiu como uma oração. Caio se inclinou devagar, dando a ela tempo para mudar de ideia, tempo para respirar, tempo para se preparar. Quando os lábios finalmente se encontraram, foi como se o universo tivesse encontrado seu equilíbrio. O beijo começou hesitante, quase tímido. Dois virgens descobrindo juntos o que significava aquela conexão. Mas gradualmente se aprofundou, carregando consigo toda a solidão acumulada, toda a dor guardada, toda a esperança que ambos haviam enterrado. Isabela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de finalmente encontrar alguém que a beijava, não porque podia, mas porque queria, porque ela importava. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Caio apoiou a testa na dela, respirando pesadamente. Eu sonhei com isso, ele confessou. Por 22 anos, sonhei com um primeiro beijo que significasse alguma coisa. E significou? Ela perguntou, ainda tonta com a intensidade do momento. Significou tudo, ele respondeu. E havia tal sinceridade em sua voz que ela soube que era verdade. Caio a conduziu até a cama, mas não da forma que ela havia imaginado. Ele se sentou na borda e a puxou gentilmente para sentar ao lado dele. Pegou um controle remoto e música suave começou a tocar. Não música sedutora, mas algo melancólico e bonito que combinava perfeitamente com o estado emocional de ambos. Não quero que você pense que isso é sobre o que você acha que deveria acontecer, ele disse, segurando novamente suas mãos. Quero apenas estar aqui com você, sentir que não estou sozinho. Nem eu, ela admitiu. Pela primeira vez em anos, não me sinto sozinha. Eles se deitaram sobre a colcha, ainda completamente vestidos, simplesmente olhando um para o outro. Caio traçava suavemente o contorno do rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Conte-me algo que ninguém sabe sobre você, ele pediu. Isabela pensou por um momento. Às vezes, quando todo mundo está dormindo, eu saio no quintal e danço sozinha. Imagino que sou livre, que não tenho responsabilidades, que posso ser apenas eu. E quem é você quando não tem responsabilidades? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ela era apenas a filha que cuida de todos, que havia esquecido que existia uma Isabela por baixo de todas aquelas obrigações. Não sei, ela admitiu. Acho que gosto de rir, de descobrir coisas novas, de acreditar que o mundo pode ser bonito. Eu gostaria de conhecer essa Isabela, Caio disse, e havia um desejo genuíno em sua voz. A que dança sozinha e acredita na beleza do mundo. E você? Quem é Caio quando não está sendo o milionário poderoso? Ele sorriu tristemente. Alguém que lê poesia escondido, que tem medo do escuro desde criança, que alimenta pássaros na varanda todas as manhãs porque gosta de vê-los livres. A imagem de Caio alimentando pássaros era tão terna, tão oposta à imagem de empresário cruel que o mundo provavelmente tinha dele, que Isabela sentiu seu coração se expandir ainda mais. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou. Qualquer coisa. Quando entrei no seu carro hoje à noite, eu rezei para que fosse rápido, para que você não fosse gentil, porque gentileza ia tornar tudo mais difícil. Ela fez uma pausa. Mas agora eu não quero que termine nunca. Caio fechou os olhos, absorvendo as palavras dela. Isabela, eu preciso te dizer algo, e você pode achar loucura. O quê?
Eu acho que me apaixonei por você, não pela garota que foi vendida, não pela virgem que comprei. Ele abriu os olhos e a encarou diretamente. Pela mulher corajosa que sacrifica tudo pela família, pela pessoa que consegue encontrar esperança no meio do desespero, pela única pessoa que me olha como se eu fosse mais do que meu dinheiro. O mundo parou. Isabela sentiu como se tivesse esquecido como respirar. Love. Ele havia dito love. Não desire, não attraction, mas love. Como você pode ter certeza? Ela perguntou, a voz embargada. Nos conhecemos há poucas horas. Porque pela primeira vez na vida, quando olho para o futuro, não vejo apenas solidão. Vejo você. Vejo a possibilidade de sermos felizes juntos. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de algo que ela nem sabia que existia. Esperança. Amor correspondido. A possibilidade de que sua vida pudesse ser mais do que apenas sobrevivência. Eu também, ela sussurrou, eu também acho que me apaixonei por você. O segundo beijo foi diferente do primeiro. Foi um beijo de promessa, de future, de dois corações decidindo se entregar completamente. Caio a puxou mais perto e ela se aconchegou contra seu peito, ouvindo os batimentos do coração que agora batia por ela. Fique, ele sussurrou contra seus cabelos. Não apenas esta noite. Fique para sempre. E minha família? Eles podem morar aqui. Sua mãe terá o melhor tratamento, seu irmão estudará na melhor escola, mas mais importante, ele a fez olhar para ele. Você será feliz. Prometo que farei você feliz. Isabela sabia que era loucura. Sabia que pessoas sensatas não tomavam decisões que mudavam a vida inteira baseadas em uma noite. Mas pela primeira vez, ela não queria ser sensata, queria ser feliz. Sim, ela sussurrou, sim, eu fico. E quando se beijaram novamente, foi selando não apenas um momento, mas uma vida inteira de possibilidades que nenhum dos dois havia ousado sonhar. Naquela noite, dois corações solitários descobriram que love verdadeiro não se compra, não se vende, não se negocia. Ele simplesmente acontece quando duas almas feridas encontram cura uma na outra. Isabela despertou com o sol dourado invadindo o quarto através das cortinas de seda. Por um momento, não soube onde estava. A cama era macia demais, o silêncio era profundo demais, o cheiro de roupa limpa e perfume masculino era estranho demais. Então, a memória voltou como uma onda quente. Caio, os beijos, as confissões, a promessa de ficar para sempre. Ela se virou e encontrou o espaço ao lado vazio, mas ainda morno. No travesseiro havia um bilhete escrito à mão numa caligrafia elegante. Precisei resolver algumas coisas urgentes. Volto em 1 hora. Café da manhã está te esperando. C. Isabela segurou o papel contra o peito, sorrindo apesar do nervosismo que começava a se instalar. À luz do dia, tudo parecia ainda mais surreal. Havia mesmo prometido passar o resto da vida com um homem que conhecera há menos de 24 horas? Era loucura. Mas quando fechava os olhos e lembrava do toque dele, da forma como a olhava, da vulnerabilidade que compartilharam, sabia que não se arrependia. Levantou-se e foi até o banheiro, que era maior que toda a casa onde morava. Mármore por todo lado, uma banheira que mais parecia uma piscina pequena, produtos de beleza que custavam mais que seu salário mensal. Tomou um banho rápido, vestiu a mesma roupa da noite anterior, afinal, não tinha outras opções, e desceu para procurar a cozinha. A governanta que havia visto na noite anterior estava arrumando flores num vaso imenso na sala de estar. Quando viu Isabela, sorriu com uma gentileza genuína. Bom dia, senhora Isabela. Sou Helena, cuido da casa há 15 anos. O senhor Caio pediu para preparar um café especial para a senhora. Senhora Isabela, o tratamento a fez corar.
Por favor, pode me chamar só de Isabela. Não sou acostumada com tanta formalidade. Helena riu com carinho maternal. O senhor Caio disse que a senhora diria exatamente isso. Venha, preparei suas frutas favoritas. Minhas frutas favoritas? Isabela ficou confusa. Mas como você sabe quais são? O senhor Caio ligou para o mercado onde a senhora trabalha e perguntou a dona Carmen. Disse que queria saber tudo sobre seus gostos. O coração de Isabela saltou. Caio havia ligado para dona Carmen. Havia se preocupado em descobrir pequenos detalhes sobre ela. A thoughtfulness do gesto a emocionou até as lágrimas. A mesa do café estava posta com uma delicadeza quase artística. Mangas, morangos e uvas, exatamente suas frutas favoritas. Pães frescos, geleias artesanais, sucos naturais, ovos preparados de 3 formas diferentes. Era um banquete. Helena, Isabela perguntou enquanto se servia timidamente. O senhor Caio, ele é sempre assim? Assim como, querida? Atencioso, gentil. Ele parece tão diferente do que eu imaginava que um homem rico seria. Helena sentou-se ao lado dela, ignorando completamente protocolos de patrão e empregada. Posso te contar algo sobre o senhor Caio? Isabela assentiu eagerly. Nos 15 anos que trabalho aqui, nunca vi ele trazer uma mulher para casa. Nunca. Homens de negócios, funcionários, família distante às vezes, mas nunca uma mulher. Helena fez uma pausa significativa. E esta manhã, quando desceu para o escritório, estava diferente. Diferente como? Cantarolando. Em 15 anos, nunca ouvi aquele homem cantarolar. E quando falou sobre a senhora, seus olhos brilhavam. Isabela sentiu o coração acelerar. Ele falou sobre mim? Disse que a vida dele havia mudado da noite para o dia. Que finalmente entendeu o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre encontrar sua outra metade. As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela. Como era possível que alguém que ela conhecera há tão pouco tempo pudesse fazê-la sentir-se tão incompleta? O som de passos na entrada principal fez ambas olharem na direção da porta. Caio entrou, carregando várias sacolas de lojas caras, e quando viu Isabela na mesa do café, seu rosto inteiro se iluminou. Bom dia, linda, ele disse, e a casualidade do cumprimento, a intimidade natural, fizeram o coração dela pular. Bom dia. O que é tudo isso? Ela apontou para as sacolas. Caio pareceu quase envergonhado. Eu percebi que você não tinha roupas aqui. Então fui até algumas lojas e... Ele hesitou. Espero não ter exagerado. Isabela abriu uma das sacolas e seu queixo caiu. Vestidos lindos, lingerie delicada, sapatos que pareciam obras de arte, casacos que eram mais macios que nuvens. Tudo em seu tamanho exato. Caio, isso deve ter custado uma fortuna. Vale cada centavo para ver você sorrindo assim. Ele interrompeu, sentando-se ao lado dela. Mas há algo mais importante que preciso te mostrar. Ele retirou um envelope do boleto interno do paletó. São os documentos do tratamento da sua mãe. O médico oncologista particular mais renomado do país vai atendê-la ainda hoje. O tratamento já está pago integralmente. Isabela olhou os papéis com lágrimas escorrendo livremente. Você fez isso hoje de manhã? Fiz várias ligações. Sua mãe e seu irmão estão sendo trazidos para cá agora. Eles vão morar na ala leste da casa. 3 quartos, sala privativa, entrada independente. Sua mãe terá enfermeira particular 24 horas e Pedro vai morar aqui? Isabela interrompeu incrédula. Se você quiser, há uma escola excepcional a 5 minutos daqui, mas mais importante... Caio pegou suas mãos. Eles estarão perto de você. Você poderá cuidar deles sem se sacrificar. Isabela não conseguiu mais conter as lágrimas.
Levantou-se e jogou os braços ao redor do pescoço dele, chorando contra seu ombro. Por quê? Ela soluçou. Por que está fazendo tudo isso por mim? Caio assegurou firmemente, respirando o perfume dos cabelos dela. Porque você me devolveu algo que eu achei que havia perdido para sempre. O quê? A capacidade de amar. A vontade de viver para alguém além de mim mesmo. Ele a afastou gentilmente para olhar em seus olhos. Isabela, eu passei 40 anos existindo. Ontem à noite, pela primeira vez, comecei a viver. O beijo que se seguiu foi diferente dos da noite anterior. Era um beijo em plena luz do dia, sem as sombras da dúvida, sem o peso da transação comercial. Era o beijo de duas pessoas que haviam escolhido estar juntas. Tem certeza de que quer isso? Ela perguntou quando se separaram. Uma vida comigo, com minha família complicada, com nossos problemas. Isabela, ele disse, segurando seu rosto entre as mãos. Problemas se resolvem. Dinheiro se ganha. Mas encontrar alguém que ama seus defeitos, que vê beleza em suas cicatrizes, que faz você querer ser uma versão melhor de si mesmo. Ele fez uma pausa. Isso é impossível de comprar. O som de carro chegando os interrompeu. Helena apareceu na entrada da sala de jantar. Senhor Caio, a família da senhora Isabela chegou. Isabela sentiu o estômago se revirar de nervosismo. Como explicaria tudo para a mãe? Como faria Pedro entender a mudança radical em suas vidas? Hey! Caio percebeu seu nervosismo e segurou sua mão. Vamos enfrentar isso juntos. Eu prometo a você. Sua família vai entender que isso é real. Eles caminharam juntos em direção à entrada principal. Através das portas de vidro, Isabela viu sua mãe sendo cuidadosamente ajudada a sair de uma ambulância particular, enquanto Pedro olhava ao redor com os olhos arregalados de espanto. Mãe! Isabela correu e abraçou a mulher frágil que estava claramente confusa e assustada. Filha, o que está acontecendo? Homens chegaram em casa dizendo que você mandou nos buscar, que íamos morar em outro lugar. Eu vou explicar tudo, mãe. Mas primeiro... Isabela se virou para Caio, que havia se aproximado respeitosamente. Mãe, Pedro, este é Caio. Ele vai cuidar de nós. Pedro, sempre mais direto que os adultos, olhou para Caio com curiosidade. Você é rico mesmo? A casa é gigante. Caio riu e se agachou para ficar na altura do menino. Sou. E sabe o que é melhor em ser rico? O quê? Poder fazer as pessoas que importam felizes. E sua irmã importa muito para mim. A mãe de Isabela olhou entre os dois, percebendo a intimidade, a forma como se olhavam, a naturalidade com que Caio tocava a mão da filha. Isabela, preciso falar com você, a sós. Enquanto Caio mostrava os jardins para Pedro, Isabela e a mãe se afastaram. Filha, o que realmente aconteceu ontem à noite? Isabela respirou fundo. Mãe, eu me apaixonei. Em uma noite? Eu sei que parece loucura, mas quando você olha para alguém e vê sua própria alma refletida, quando encontra alguém que entende sua dor e ainda assim te ama. Isabela olhou para Caio, que estava rindo com Pedro próximo à fonte. Eu nunca senti isso antes, mãe, e nem ele. A mãe seguiu o olhar da filha. Ele te ama mesmo? Sim, e eu o amo também. Então isso é tudo que importa. A mãe apertou a mão da filha. Você passou a vida inteira cuidando de todos. Chegou a hora de alguém cuidar de você. Quando voltaram para perto dos dois homens de sua vida, Isabela viu Pedro mostrando animadamente um passarinho para Caio, que ouvia com atenção genuína. Ele diz que alimenta eles todas as manhãs, Pedro exclamou quando a viu. E que posso ajudar. Pode mesmo, Caio confirmou sorrindo para Isabela. Na verdade, estava pensando que talvez Pedro goste de escolher alguns livros na biblioteca. Há muitos que são perfeitos para a sua idade.
Watching Caio interagir naturalmente com sua família, vendo como ele se esforçava para incluir Pedro, para fazer sua mãe se sentir bem-vinda, Isabela soube com absolute certainty que havia feito a escolha certa. Então, ela disse aproximando-se dele, enquanto Pedro corria para explorar os jardins: "Como funciona isso? Esta nova vida nossa?" Caio a puxou para seus braços ali mesmo, na frente de sua mãe, na luz clara do dia, sem se esconder. "Funciona assim", ele disse, e a beijou suavemente. "Acordamos juntos todos os dias. Cuidamos da sua família juntos. Descobrimos quem somos quando somos felizes juntos." "E vivemos felizes para sempre?" ela provocou, sorrindo. "E vivemos felizes para sempre", ele confirmou, e pela primeira vez em suas vidas, ambos acreditaram que era possível. Aquele não foi apenas o dia seguinte à noite que mudou tudo. Foi o primeiro dia do resto de suas vidas juntas. 3 semanas haviam se passado desde que Isabela decidira ficar, e cada dia parecia melhor que o anterior. A mãe estava respondendo maravilhosamente ao tratamento, com cores voltando ao rosto e energia renovada. Pedro havia se adaptado à nova escola como se tivesse nascido para aquele ambiente, fazendo amigos e descobrindo talentos que nunca soube que possuía. E Isabela estava aprendendo o que significava ser genuinamente feliz. Naquela manhã de sábado, ela acordou nos braços de Caio, como havia se tornado costume. Eles ainda não haviam consumado fisicamente o relacionamento, ambos preferindo construir uma intimidade emocional sólida primeiro. Mas dormiam abraçados todas as noites, compartilhando medos, sonhos e segredos sussurrados no escuro. "Bom dia, meu amor", Caio murmurou contra seus cabelos. E as palavras ainda faziam seu coração acelerar como se fosse a primeira vez. "Bom dia. Que horas são?" "Cedo. Ainda podemos ficar aqui mais um pouco." Ele a apertou mais contra si, e Isabela sentiu aquela sensação de segurança absoluta que havia se tornado seu vício favorito. "Pedro tem jogo de futebol hoje às 3, ela lembrou. "Prometemos que íamos assistir." "E vamos, não perderia por nada no mundo." Caio beijou o topo de sua cabeça. "Você sabe que ele me chama de quase cunhado para os amigos?" Isabela riu. "Ele adora você. Ontem me perguntou quando você ia pedir minha mão oficialmente. E o que você respondeu? Que você é um gentleman e vai fazer isso quando achar o momento certo." Caio se afastou para olhá-la nos olhos, um sorriso travesso nos lábios. "E se eu te dissesse que já comprei o anel?" O coração de Isabela parou. "Comprou?" "Há 1 semana. Está escondido no meu escritório, esperando o momento perfeito." Ele acariciou seu rosto. "Quero fazer isso direito, com sua família presente, com todo o romantismo que você merece." Isabela o beijou profundamente, transbordando de amor e felicidade. Como era possível que a vida tivesse mudado tão radicalmente? Como havia passado de desespero total para esta felicidade avassaladora em tão pouco tempo? O som da campainha ecoando pela casa os interrompeu. Caio franziu a testa. "Não estamos esperando ninguém, e é muito cedo para visitas." Helena apareceu na porta do quarto alguns minutos depois, visivelmente agitada. "Senhor Caio, tem uma mulher na entrada que insiste em falar com o senhor. Disse que é urgente." "Quem é?" "Uma tal de Renata Vasconcelos." Isabela sentiu Caio ficar rígido ao lado dela. O nome claramente significava algo para ele. E, pelo que pôde perceber, nada bom. "Renata está aqui?" A voz dele saiu tensa, carregada de uma mistura de raiva e algo que parecia medo. "Você a conhece?" Isabela perguntou, sentindo uma pontada de ciúme que tentou ignorar. Caio se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto agitado. "Ela era minha noiva há 5 anos."
O mundo de Isabela balançou. Noiva. Ele havia sido noivo de alguém há apenas 5 anos e nunca havia mencionado isso. Noiva? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Isabela, eu posso explicar. Senhor Caio, Helena interrompeu claramente desconfortável. Ela disse que não vai embora até falar com o senhor. Está bastante alterada. Caio fechou os olhos, respirando fundo. Diga a ela que desço em 5 minutos. Depois que Helena saiu, um silêncio pesado se instalou no quarto. Isabela se sentou na cama, tentando processar a informação. Noiva, 5 anos atrás. Por que ele nunca havia contado? Isabela, olhe para mim, Caio pediu, sentando-se ao lado dela na cama. Você foi noivo e nunca me contou? A dor em sua voz era evidente. Não era importante. Como assim não era importante? Você ia casar com outra pessoa. Caio segurou suas mãos, mas ela as retirou. Amor, por favor, deixe-me explicar. Renata, nosso noivado foi arranjado pelos nossos pais. 2 impérios empresariais se unindo. Nunca houve amor entre nós. Mas vocês foram noivos por quanto tempo? 2 anos. Mas eu rompi o noivado quando descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio, usando informações que conseguia comigo para beneficiar os negócios dela. A revelação atingiu Isabela como um soco. Mais uma mulher que havia traído Caio, que havia confirmado todos os seus medos sobre relacionamentos. Suddenly, ela entendeu por que ele nunca havia mencionado Renata. Ela representava mais uma ferida, mais uma razão para desconfiar do amor. E agora ela está aqui, Isabela murmurou. E agora ela está aqui, ele confirmou, a irritação clara em sua voz. Provavelmente porque soube sobre nós. Renata sempre teve fontes de informação muito eficientes. Como ela saberia sobre nós? Isabela, somos 2 pessoas muito diferentes socialmente. Quando um milionário como eu aparece de repente com uma namorada, especialmente alguém de origem humilde, isso vira notícia nos círculos sociais. A realidade das palavras dele a atingiu como água fria. É claro, para o mundo ela seria sempre a garota pobre que fisgou o milionário. Nunca seria vista como alguém que realmente o amava. Vou descer e resolver isso rapidamente, Caio disse, levantando-se. Ela não tem nada a ver com nossa vida agora. Caio, espera! Isabela se levantou também. Eu quero descer com você. Não acho uma boa ideia. Renata pode ser cruel. Exactly por isso. Se ela está aqui para causar problemas, quero estar ao seu lado. Caio olhou para ela com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem certeza? Absolute. Somos um casal agora. Enfrentamos as coisas juntos. Eles se vestiram rapidamente e desceram para a sala principal. Quando chegaram, Isabela viu uma mulher que parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Renata era linda de forma intimidante. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável mesmo sendo tão cedo, roupas de grife que custavam mais que Isabela ganhava em anos. Ela era tudo que Isabela não era, sofisticada, polida, pertencente àquele mundo de riqueza. Caio, querido! Renata se levantou do sofá onde estava sentada, ignorando completamente Isabela. Estava morrendo de saudades. Renata! A voz de Caio era gelada. O que você quer? Que grosseria! Não posso visitar um velho amigo? Ela se aproximou dele, claramente tentando usar seus charmes. Soube que você anda envolvido. Vim verificar se era verdade. Foi então que seus olhos se voltaram para Isabela, e o olhar que lhe dirigiu foi puro veneno. Então é verdade. Esta é a garota. A forma como disse garota foi carregada de desdém. E Isabela sentiu o sangue ferver. Esta é Isabela, Caio disse firmemente, passando o braço ao redor da cintura dela. Minha namorada. Namorada? Renata riu, um som cruel e artificial. Caio, querido,
Não seja ridículo. Todos sabem como vocês se conheceram. O sangue de Isabela gelou. Como ela sabia? Sabem o que, exactly? Caio perguntou, sua voz perigosamente baixa. Oh, por favor. Achas que consegues manter segredo numa cidade como esta? Todo mundo sabe que você comprou ela. Renata se virou para Isabela com um sorriso maldoso. R$1 milhão por uma noite, não foi? Quite expensive para uma prostituta de periferia. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. As palavras de Renata ecoaram pela sala como bombas, destruindo tudo que ela havia construído nas últimas semanas. Cala a boca! Caio explodiu, avançando em direção a Renata. Como ousas? Caio, não! Isabela interrompeu, sua voz saindo estranhamente calma. Deixa ela falar. Eu quero ouvir o que mais ela tem para dizer. Renata sorriu, claramente satisfeita por ter conseguido uma reação. Well, já que insiste, todo mundo está comentando como é patético ver você, Caio, sendo enganado por uma golpista qualquer. Ela obviamente viu uma oportunidade e te fisgou quando você estava vulnerável. Você não sabe nada sobre mim, Isabela disse, finalmente encontrando sua voz. Sei tudo o que preciso saber. Você é uma oportunista que viu um homem solitário e rico e decidiu se aproveitar. But, darling, homens como Caio não ficam com garotas como você. Eventually, ele vai se cansar desta fantasia e voltar para o mundo real. O mundo dele, o meu mundo. Cada palavra de Renata estava plantando sementes de dúvida na mente de Isabela. Era verdade que eles vinham de mundos diferentes. Era verdade que ela não tinha educação refinada, que não sabia como se comportar em jantares elegantes, que não pertencia àquele universo de riqueza e poder. Renata, você tem 5 seconds para sair da minha casa antes que eu chame a segurança. Caio disse, sua voz carregada de fúria. Oh, Caio, você sempre foi tão dramático. Renata pegou sua bolsa de grife. Mas não se preocupe, não vim aqui para causar problemas, vim para oferecer uma solução. Que solução? Isabela perguntou, embora parte dela não quisesse saber. Simples, você some da vida dele, e eu garanto que sua família continue recebendo o tratamento médico. Win-win situation. O offer era como veneno envolvido em seda. Renata estava oferecendo exactly o que Isabela mais temia perder, o tratamento da mãe, em troca de sua felicidade. Você está louca se acha que... Caio começou, mas Isabela o interrompeu. Quanto tempo você daria para ele se cansar de mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Isabela! Caio olhou para ela, chocado. No máximo 6 meses, Renata respondeu cruelly. Homens como ele sempre voltam para mulheres como eu. É inevitável. As palavras atingiram Isabela como facadas. 6 meses. Será que Renata estava certa? Será que tudo aquilo era temporary, uma fase que Caio estava passando? Agora, se me dão licença, Renata disse, caminhando em direção à porta. Tenho um almoço importante. Caio, quando você voltar à razão, meu telefone é o mesmo. Depois que ela saiu, o silêncio no hall de entrada era ensurdecedor. Caio se virou para Isabela, que estava parada como uma estátua, processando tudo que havia acabado de acontecer. Isabela, você não pode acreditar numa word do que ela disse. Mas e se ela estiver certa? As palavras saíram como um sussurro desesperado. E se você realmente se cansar de mim? E se eu realmente não pertenço a este mundo? Você pertence ao meu mundo. Você é meu mundo. Sou mesmo? Isabela se virou para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ou sou just uma novidade? A garota pobre que te fez sentir nobre e generoso? Como você pode dizer isso? Depois de tudo que vivemos, de tudo que sentimos? Because ela está certa sobre uma coisa. Somos de worlds completamente diferentes. E talvez isso seja impossível de superar. Isabela correu em direção ao quarto, leaving Caio sozinho no hall.
destroyed pela realização de que o passado havia conseguido fazer o que parecia impossível, plantar dúvidas no amor que parecia inabalável. O veneno de Renata havia been planted, e agora restava ver se o amor que eles compartilhavam seria forte enough para sobreviver aos medos que ela havia ressuscitado. Isabela passou 2 horas trancada no quarto, chorando até não ter mais lágrimas. As palavras de Renata ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Golpista, prostituta de periferia, ele vai se cansar. Cada palavra era uma facada em feridas que ela pensava ter cicatrizado. Quando finalmente conseguiu se controlar, uma decisão dolorosa havia se cristalizado em sua mente. Renata estava certa sobre uma coisa. Eles eram de mundos diferentes demais. E por mais que Caio dissesse que a amava agora, eventualmente a realidade bateria à porta. Eventualmente ele perceberia que merecia alguém como Renata, sofisticada, educada, pertencente ao seu círculo social. Melhor terminar agora, enquanto ainda havia alguma dignidade para preservar. Isabela fez as malas rapidamente, colocando as roupas caras que Caio havia comprado de volta nos armários. Não levaria nada que ele tivesse dado, exceto as memórias que ninguém poderia tirar dela. Quando terminou, olhou uma última vez para o quarto onde havia sido mais feliz do que jamais sonhara ser possível. Desceu as escadas silenciosamente, esperando conseguir sair sem confrontos. Mas quando chegou ao hall principal, encontrou Caio sentado no primeiro degrau da escadaria, a cabeça entre as mãos, num estado de devastação que a fez hesitar. "Você vai embora", ele disse sem levantar os olhos, sua voz embargada. "É melhor assim", ela respondeu, tentando soar mais forte do que se sentia. Caio levantou a cabeça então, e o que ela viu nos olhos dele quase a fez desabar novamente. Dor pura, desespero, o olhar de alguém que estava perdendo tudo que importava. "Isabela, por favor, não deixe que ela destrua o que temos." "Ela não destruiu nada, Caio. Ela apenas me fez enxergar a realidade." Isabela desceu os últimos degraus, mantendo distância dele. "Somos de mundos diferentes. Isso sempre foi verdade." "E daí?" Ele se levantou bruscamente. "Desde quando o amor liga para mundos diferentes? Desde quando o mundo real existe? Eu não sei usar garfo de peixe, não sei sobre vinhos caros, não sei conversar sobre arte ou política. Cedo ou tarde, você vai se envergonhar de mim." "Você está louca?" A voz de Caio saiu mais alta do que pretendia. "Vergonha de você? Isabela, você é a mulher mais corajosa, mais íntegra, mais linda que já conheci. Vergonha de quê? Vergonha de que todos saibam como nos conhecemos. Vergonha de ter que explicar por que está com uma ex-prostituta." "Você não é uma prostituta!" Caio gritou, perdendo completamente o controle. "Você é uma mulher que fez um sacrifício impensável para salvar sua família. Isso não te diminui, isso te torna heróica." As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela, mas ela forçou-se a manter a firmeza. "Heróica ou não, não muda o fato de que não pertenço aqui. Você pertence onde eu estou, e eu estou aqui, implorando para você não ir embora." "Ô Caio," ela começou, mas ele a interrompeu. "Não, me deixa falar. Deixa eu te contar o que você realmente é." Ele se aproximou dela, ignorando quando ela recuou. "Você é a mulher que me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Você é a pessoa que me mostrou que amor verdadeiro é escolha, não conveniência. Pare. Você é quem me fez perceber que passei 40 anos apenas existindo, nunca vivendo. Você é minha primeira risada genuína, meu primeiro amanhecer que fez sentido, minha primeira razão para acreditar que o futuro pode ser melhor que o passado." Cada palavra era uma flecha direto no coração de Isabela. Ela queria acreditar.
Queria se jogar nos braços dele e esquecer tudo que Renata havia dito. Mas o medo era mais forte. E se você mudar de ideia? Ela sussurrou. E se daqui 6 meses você olhar para mim e perceber que merece alguém melhor? Caio parou na frente dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. Então, me deixa te provar que isso nunca vai acontecer. Antes que ela pudesse protestar, Caio se ajoelhou ali mesmo, no hall de entrada, na frente de Helena, que havia aparecido com um copo d'água, e congelou na porta, na frente de Pedro, que descia correndo as escadas e parou de boca aberta. Isabela Santos, Caio disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer casar comigo? O mundo parou. Isabela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, depois para o anel deslumbrante na caixa. Não um anel chamativo e exagerado, mas delicado, elegante, perfeito para ela. Olhou para Pedro, que estava gritando, ele pediu, no topo dos pulmões, para Helena, que chorava de emoção, para a mãe que havia aparecido na sala de estar, amparada por sua enfermeira. Caio, levanta, por favor. Ela sussurrou, embaraçada com a atenção. Não levanto até você responder. Seus olhos estavam marejados. Isabela, eu te amo. Não amo sua história, não amo suas circunstâncias, não amo o que você pode me dar. Eu amo você. A mulher que dança sozinha no quintal, a mulher que ri das piadas do Pedro, a mulher que segura minha mão no escuro quando tenho pesadelos. Caio, amo como você coloca açúcar demais no café. Amo como você ainda se surpreende com coisas simples, como flores frescas na mesa. Amo como você me olha como se eu fosse mais do que meu dinheiro. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E amo como você me faz querer ser um homem melhor. Isabela olhou ao redor. Para sua família, que a observava com expectativa, para Helena, que sussurrava, diga sim, querida, para Caio, que mantinha a posição, determinado a não se levantar sem uma resposta. Mas e se Renata estiver certa? Ela perguntou, a voz embargada. E se eu realmente for só uma fase? Renata, Caio disse firmemente, é uma mulher amargurada que não consegue aceitar que alguém possa ser amado por quem é. Não pelo que tem. Ela projeta em você seus próprios defeitos. Como assim? Renata me traiu porque era incapaz de amor verdadeiro. Ela só consegue entender relacionamentos transacionais. Por isso acusa você de ser interesseira, porque ela é. Caio segurou a mão livre dela. Mas você, Isabela, você que tentou devolver o dinheiro na primeira manhã, você que se preocupa se merece as roupas que comprei, você que insiste em ajudar na cozinha, mesmo tendo empregados, você é o oposto de interesseira. As palavras dele fizeram sentido. Isabela lembrou como havia se sentido desconfortável com a riqueza dele inicialmente, como ainda se sentia estranha sendo servida, como preferia os momentos simples, como quando faziam sanduíches juntos à meia-noite ou quando assistiam Pedro jogar futebol. Isa, Pedro interrompeu, descendo os últimos degraus correndo. Você tem que dizer sim. Ele é legal, ele deixa eu alimentar os passarinhos e ele prometeu me ensinar a dirigir quando eu fizer 18 anos. Apesar das lágrimas, Isabela riu. Ele prometeu isso, foi? Prometi, Caio confirmou sorrindo. Entre outras coisas, prometi também ensinar você a jogar xadrez, levar sua mãe para ver o mar quando ela estiver melhor e passar todos os domingos fazendo panquecas em família. Panquecas? Você mencionou uma vez que sempre quis ter domingos tranquilos fazendo panquecas. Quero te dar todos os domingos de panqueca que você perdeu. Foi essa última promessa que quebrou definitivamente as defesas de Isabela. Não as joias, não os vestidos caros, não as viagens que ele poderia proporcionar, mas domingos de panqueca, simplicidade, família, amor cotidiano. Isabela, sua mãe chamou da sala, apoiada na enfermeira. Venha aqui. Isabela se aproximou da mãe, que sussurrou em seu ouvido.
Filha, aquele homem te ama de verdade. Vejo nos olhos dele. É o mesmo amor que seu pai tinha por mim. Não deixe o medo destruir isso. Isabela voltou para onde Caio ainda esperava ajoelhado, o joelho provavelmente doendo, mas determinado a não desistir. Tem certeza de que me quer? Ela perguntou uma última vez. Com todas as minhas inseguranças, com minha família complicada, com meu passado. Isabela, eu quero acordar do seu lado pelos próximos 50 anos. Quero discutir sobre qual filme assistir. Quero que você reclame que deixo meias espalhadas. Quero envelhecer vendo você realizar todos os sonhos que nunca achou possível. Ele respirou fundo. Quero que você seja a mãe dos meus filhos. Quero construir uma vida onde amor é mais importante que dinheiro, onde família é mais importante que status social. E se eu nunca aprender a ser sofisticada como suas amigas? Então vamos ser o casal que ri alto nos restaurantes chiques e que prefere pizza no chão da sala. Não quero sofisticação, Isabela. Quero você. Isabela olhou mais uma vez para o anel. Pequeno, mas perfeito, escolhido com cuidado para combinar com ela. Olhou para Caio, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas mantinha o sorriso. Olhou para sua família, que a observava com expectativa e amor. E então, finalmente, se permitiu acreditar que merecia ser feliz. Sim, ela sussurrou. Sim, Caio repetiu incrédulo. Sim, ela gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero casar com você. Caio se levantou num pulo e a girou no ar, ambos rindo e chorando simultaneamente. Pedro começou a pular e gritar. Helena aplaudia emocionada, e a mãe de Isabela sussurrava orações de gratidão. Quando Caio finalmente a colocou no chão e deslizou o anel em seu dedo, Isabela soube que havia feito a escolha certa. O anel se ajustava perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Como se ela tivesse sido feita para aquele momento, para aquele homem, para aquela família que estavam construindo juntos. Agora, Caio disse, beijando-a suavemente, nunca mais vou deixar você duvidar do quanto você é amada. E eu nunca mais vou deixar o medo ser mais forte que o amor, ela prometeu de volta. Eles se beijaram ali, no meio do hall, rodeados por família e por Helena, que não parava de repetir, que lindo, enquanto Pedro planejava em voz alta como seria o casamento. E a mãe de Isabela finalmente sorria, com a certeza de que sua filha seria feliz. Renata e seu veneno haviam perdido. O amor havia vencido. E pela primeira vez em suas vidas, tanto Isabela quanto Caio acreditaram completamente que mereciam ser felizes juntos, para sempre. 3 meses depois do pedido de casamento, na véspera da cerimônia, Isabela estava mais nervosa do que estivera em toda a sua vida. Não pelo casamento em si. Cada dia ao lado de Caio havia reforçado sua certeza de que eram feitos um para o outro. Estava nervosa pelo que viria depois, a noite de núpcias, a intimidade física que ambos haviam conscientemente adiado até que fossem oficialmente marido e mulher. Você está bem, filha? A mãe de Isabela apareceu na porta do quarto, com cores saudáveis no rosto e um sorriso que não via há anos. O tratamento havia sido um sucesso completo e ela estava em remissão total. Só nervosa, mãe? Nervosa com o casamento ou com... A mãe sorriu compreensivamente. Com a noite de núpcias, Isabela corou intensamente. Mãe! Filha, é natural estar nervosa. Vocês dois são virgens, são inexperientes, mas o que importa é que se amam. O resto se aprende com paciência e carinho. E se eu não souber como, ninguém nasce sabendo. Amor se faz com entrega, não com técnica. A mãe segurou suas mãos. Caio te ama, Isabela. Ele vai ter toda a paciência do mundo. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. No quarto ao lado, sabia que Caio também estava acordado.
Podiam se ouvir movimentando nas respectivas camas, ambos ansiosos pela manhã que mudaria suas vidas para sempre. O dia do casamento amanheceu perfeito. Sol dourado, céu azul sem nuvens, uma brisa suave que fazia as flores do jardim dançarem como se estivessem celebrando junto com eles. Haviam decidido por uma cerimônia íntima, apenas família próxima e alguns amigos queridos. Nada de ostentação, nada de protocolo social. Apenas amor puro, celebrado da forma mais genuína possível. Isabela escolhera um vestido simples, mas elegante, que a fazia se sentir linda sem tentar ser algo que não era. Quando se olhou no espelho pela última vez antes de descer, viu não mais a garota desesperada que fora vendida por necessidade, mas uma mulher apaixonada, prestes a se casar com o homem dos seus sonhos. Pedro apareceu na porta, impecável em seu pequeno smoking. Isa, você está linda. Caio vai desmaiar quando te ver. Você acha? Tenho certeza. Ele já fica besta só de te ver de pijama no café da manhã. Isabela riu, a tensão diminuindo um pouco. Pedro havia se tornado o termômetro emocional da casa. Sempre sabia exatamente o que dizer para tranquilizar todos. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão, sob um gazebo decorado com as flores favoritas de Isabela. Margaridas simples e singelas, não rosas caras e ostensivas. Quando as portas do jardim se abriram e ela apareceu caminhando em direção ao altar, ouviu Caio suspirar audível, emocionado. Ele estava devastadoramente bonito em seu smoking navy, mas o que mais a impressionou foram seus olhos, marejados, brilhando de felicidade pura, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está perfeita, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Você também, ela sussurrou de volta, e ambos riram nervosamente. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que conhecia sua história e havia personalizado cada palavra. Quando chegou a hora dos votos, Caio foi o primeiro. Isabela, há 6 meses você entrou na minha vida nas circunstâncias mais improváveis possíveis. Eu achava que estava comprando uma noite de companhia, mas na verdade estava encontrando minha alma gêmea. Sua voz embargou. Você me ensinou que amor verdadeiro não tem preço, porque é impossível de ser comprado. Só pode ser dado livremente. Isabela sentia lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo te proteger, não porque você é frágil, mas porque você é preciosa. Prometo construir com você uma família baseada em amor, não em conveniência. Ele fez uma pausa. E prometo nunca esquecer que o homem mais sortudo do mundo sou eu, porque você escolheu me amar. Quando chegou a vez de Isabela, ela respirou fundo e olhou nos olhos do homem que havia transformado sua vida. Caio, quando entrei no seu carro naquela noite, eu achava que estava vendendo minha dignidade para salvar minha família. Mas você me mostrou que eu não estava perdendo nada, estava ganhando tudo. Sua voz tremeu. Você me ensinou que mereço ser amada, que mereço ser feliz, que mereço sonhar. Prometo estar ao seu lado quando os pesadelos do passado voltarem. Prometo ser sua força quando você se sentir vulnerável. Prometo te amar não apesar da nossa história, mas por causa dela, porque ela nos trouxe um ao outro. Quando se beijaram para selar a união, foi como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir. O beijo foi suave, promissor, carregado de todo o amor que haviam construído e de todas as promessas que estavam fazendo. A festa foi exatamente como haviam sonhado. Íntima, calorosa, cheia de risadas genuínas. Pedro fez um discurso hilário sobre como agora oficialmente tinha um cunhado rico. A mãe de Isabela chorou de felicidade e Helena declarou que nunca havia visto Caio tão radiante. Mas quando a noite chegou e os últimos convidados se foram,
Uma tensão diferente tomou conta do casal. Eles subiram as escadas em direção ao quarto. Não mais o quarto de Caio, mas o quarto deles. Em silêncio carregado de expectativa. Caio havia mandado decorar o ambiente especialmente para a ocasião. Pétalas de rosas brancas espalhadas pela cama, velas aromáticas criando uma luz suave e romântica, música instrumental tocando baixinho. Tudo pensado para criar uma atmosfera de intimidade sem pressão. Está lindo, Isabela sussurrou claramente nervosa. Você está nervosa? Caio observou, se aproximando dela devagar. Muito. E você? Apavorado, ele admitiu, rindo. Somos dois virgens de 40 e 20 anos tentando descobrir como funciona a intimidade. A honestidade dele a tranquilizou. Pelo menos estamos nervosos juntos. Caio se posicionou atrás dela e começou a soltar delicadamente os botões do vestido de noiva. Podemos ir devagar. Temos a vida inteira para descobrir. Caio, ela se virou para ele. Eu quero que nossa primeira vez seja especial. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quero me entregar completamente para você. E eu para você, ele respondeu, segurando seu rosto entre as mãos. Isabela, não há pressão. Se você quiser parar a qualquer momento, não quero parar. Quero conhecer você completamente. Quero que você me conheça completamente. O primeiro beijo da noite de núpcias foi diferente de todos os outros. Era um beijo de promessa cumprida, de intimidade permitida, de duas pessoas finalmente livres para se amarem sem reservas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Caio terminou de abrir o vestido, que deslizou suavemente pelo corpo dela, revelando a lingerie delicada que Helena havia ajudado a escolher. Nada vulgar ou exagerado, mas feminina e elegante. Você é perfeita, Caio sussurrou, traçando com os dedos o contorno dos ombros dela. Não sou perfeita, tenho cicatrizes, imperfeições. Você é perfeita para mim, ele interrompeu. Cada marca sua conta uma história, e eu quero conhecer cada história. Isabela começou a desabotoar a camisa dele, as mãos tremendo ligeiramente. Quando revelou o tórax masculino, forte, mas com suas próprias marcas de uma vida vivida, ela compreendeu o que ele quis dizer. Imperfeições não diminuíam a beleza, a tornavam humana, real, tocável. Podemos deitar? Ela pediu subitamente tímida. Eles se deitaram na cama decorada, ainda semi-vestidos, simplesmente se olhando na luz suave das velas. Caio traçava delicadamente o rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Sabe o que mais me excita em você? Ele perguntou suavemente. O quê? Como você me olha, como se eu fosse mais do que eu realmente sou, como se você visse minha alma. Eu vejo sua alma, e ela é linda. Quando se beijaram novamente, foi com uma paixão que haviam reprimido por meses. Não era mais o amor cuidadoso e respeitoso dos últimos meses. Era desejo puro, necessidade, a urgência de duas pessoas que finalmente podiam se entregar completamente. As carícias começaram tímidas, explorativas. Dois virgens descobrindo juntos o mapa do prazer, aprendendo onde tocar, como tocar, quando parar para simplesmente sentir. Não havia pressa. Não havia performance, apenas descoberta mútua. Está tudo bem? Caio perguntou quando começaram a se despir completamente. Está perfeito, ela respondeu, e era verdade. Não havia vergonha entre eles, apenas amor e curiosidade. Quando finalmente se uniram fisicamente, foi com uma ternura que trouxe lágrimas aos olhos de ambos. Não foi perfeito tecnicamente. Havia desjeito, algumas pausas para se ajustarem, risos nervosos quando algo não saía como esperado. Mas foi perfeito emocionalmente. Eu te amo. Caio sussurrou contra o ouvido dela, movendo-se devagar, respeitando cada reação.
Eu também te amo, ela respondeu, abraçando-o contra si, como se quisesse fundir suas almas. Não foi uma noite de múltiplos orgasmos ou acrobacias sexuais. Foi uma noite de conexão profunda, de duas pessoas se descobrindo, se entregando, se amando da forma mais pura possível. Quando terminaram abraçados e suados, sabiam que haviam compartilhado algo sagrado. Como se sente? Caio perguntou, acariciando seus cabelos. Completa. Pela primeira vez na vida, me sinto completa. Eu também. Como se a parte que estava faltando em mim tivesse finalmente se encaixado. Eles ficaram acordados por horas, conversando baixinho, trocando carícias suaves, descobrindo a intimidade pós-sexual, tão importante quanto o ato em si. Falaram sobre o futuro, sobre os filhos que queriam ter, sobre os sonhos que agora podiam realizar juntos. Sabe o que mais me impressiona? Isabela disse quando já estava quase amanhecendo. O quê? Como nossa história começou com uma transação comercial e se transformou no amor mais puro que já vi. É porque estava destinado a ser assim, Caio respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Talvez precisássemos passar por tudo aquilo para valorizar o que temos agora. Você se arrepende de alguma coisa? Apenas de ter demorado 40 anos para te encontrar. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados como duas peças de um quebra-cabeça perfeito, sabiam que haviam encontrado não apenas amor, mas seu lugar no mundo. Duas almas feridas que se curaram mutuamente, duas solidões que se transformaram em completude. A garota que foi vendida e o milionário virgem descobriram que o amor verdadeiro não se compra, não se vende, não se negocia. Ele simplesmente acontece quando duas pessoas certas se encontram no momento certo, mesmo que esse momento pareça o mais errado possível. E viveram felizes para sempre, não porque a vida ficou perfeita, mas porque aprenderam que o amor verdadeiro torna qualquer imperfeição suportável. Qualquer desafio superável, qualquer sonho possível.